aí, Dorivan? Aí, agora sim. Vamos lá. Boa noite. Mais um programa do Conecta. Queremos agradecer a Abrap Coach por essa oportunidade, agradecer a todos que estão presentes aqui nesse bate-papo e agradecer do fundo do meu coração ao professor Heber em ter aceito esse convite para debater sobre a psicologia positiva. Professor Heber, faça a sua autoapresentação, por gentileza, para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Maravilha. Primeiro, praticamente já boa noite para todo mundo. Como o Dorivan já explicou, me chamo Heber. Eu sempre digo que é um nome fácil de guardar. E de elefante, B de barrigudo, E de extra largo e R de redondinho. Eu já pesei 110 quilos. Então, a minha alma ainda é uma alma de gordo. E para sair dos 110 quilos que eu tinha, chegar nos 78, 80 que eu tenho hoje, eu precisei modificar muitos comportamentos. Eu sou especialista em comportamento, eu sou psicólogo, sou Master Coach em Desenvolvimento Pessoal e Profissional, sou proprietário da Agência Nacional de Coaching em Psicologia Positiva e eu trabalho por mais de 25 anos ajudando pessoas e organizações a encontrar as suas melhores versões. Meu trabalho é sempre ajudar as pessoas a encontrar os caminhos, as estratégias para ter uma vida profissional melhor e ser uma pessoa mais feliz. Sou especialista em psicologia positiva, inteligência emocional e eu estou muito feliz com a oportunidade de estar com vocês aqui para bater um papo sobre esse assunto pelo qual eu sou apaixonado, que é justamente a psicologia positiva, a ciência que estuda a felicidade, o bem-estar e o sucesso. Então, é um prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é nosso, professor. Seja sempre bem-vindo. Estamos com a casa aberta para o senhor. A Abrap Coach quer muito de tê-lo no nosso meio. Professor, o que precisamos saber e entender sobre psicologia positiva? Ok, o que a gente precisa entender é que psicologia positiva é uma revolução dentro da psicologia. O professor Dr. Martin Seligman, que é considerado um dos pais da psicologia positiva, quando ele foi eleito presidente da Associação dos Psicólogos nos Estados Unidos, ele resolveu reavaliar, revisitar as 3 missões da psicologia quando ela surgiu enquanto ciência. A psicologia, quando surgiu, ela tinha 3 grandes objetivos: ajudar as pessoas a curar doenças mentais ou tratar doenças mentais, promover a felicidade das pessoas e identificar e cultivar talentos humanos. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a psicologia tradicional focou muito o modelo médico de atendimento e começou a investir muito nesse objetivo, nessa missão de ajudar as pessoas a tratar suas doenças mentais, suas feridas emocionais, e foi deixando um pouco de lado essa questão de promover a felicidade e identificar e cultivar talentos. O Martin Seligman falou assim: vamos retomar essas 2 missões. Retomar essa missão de também promover a felicidade e identificar e cultivar talentos humanos. Deixa eu explicar melhor essa questão da diferença entre curar doenças mentais ou contribuir com o desenvolvimento das pessoas com a abordagem normal ou tradicional da psicologia. Imagine que isso aqui é a dita normalidade, tá bom? Então, isso aqui é uma vida dita normal. Por que uma vida dita normal? Porque, para Sigmund Freud, pai da psicanálise, todo ser humano ou é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso. Nós, ditos normais, somos neuróticos leves ou moderados. Porque de perto todo mundo tem um fio desencapado, de perto, ninguém é tão normal assim. Todo mundo tem uns 5 minutos, todo mundo tem um lado meio escuro que ninguém conhece, mas vamos tratar aqui desta dita normalidade. Isso aqui é uma vida dita normal, beleza? Geralmente, quando as pessoas procuram psicoterapia, um tratamento psicológico, psiquiátrico, é porque ela saiu desse nível da normalidade e ela está agora adoecida emocionalmente. Vamos pegar um exemplo que virou já uma
uma epidemia, uma pandemia mundial, que não se fala tanto quanto o coronavírus, mas já é uma pandemia mundial. Depressão. A Organização Mundial da Saúde já considera a depressão uma doença global. E agora, com a pandemia, ela aumentou mais ainda. Tem muito mais pessoas sofrendo de depressão agora. Então, a depressão é isso aqui, ó. Você sai da normalidade e entra num buraco. Aliás, a palavra depressão significa isso, buraco. Aí você procura um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, e aí você consegue voltar para a normalidade. Ok. Isso significa que a pessoa agora é realmente feliz? Não. Porque a felicidade é algo que vai além da normalidade. A alegria são momentos. A felicidade é praticamente um processo, um estilo de vida. Então, Martin Seligman, quando começou a pesquisar isso e a trabalhar esse foco, ele promoveu uma revolução dentro da psicologia. Basicamente dizendo o seguinte: vamos ajudar as pessoas a encontrar a felicidade. Vamos ajudar as pessoas a encontrar a excelência, a sair da normalidade. Porque quando você está na normalidade, na maioria das vezes, você está preso na mediocridade. Vamos entender o que é medíocre, Dorivan, e todos vocês que estão aqui conosco, Erivelton, a Lorena, Daniel, a Rose, né? Se você chega todos os dias no horário lá no teu trabalho, faz o seu serviço direitinho, parabéns, você é um belo de um medíocre. Medíocre é aquilo ou aquele que está na média. Quando eu falo isso para as pessoas, a gente fica bravo. Eu vou dar um pé do ouvido nesse cara aí. Como assim medíocre? Medíocre é aquilo ou aquele que está na média. Se você chega todos os dias no horário, faz seu serviço direitinho, parabéns, você não fez mais que sua obrigação. Milhares de profissionais fazem isso todos os dias. Aliás, você ganha para isso, inclusive. E a mediocridade não ocorre só no trabalho. É mais ou menos o seguinte: você tem um relacionamento a dois, né? E aí você cumpre os seus compromissos, você vai vivendo a vida, você faz de tudo para não magoar demais a pessoa faz de tudo para não magoar demais você, e vocês vão tocando a vida. Beleza! Vocês estão num relacionamento medíocre. Porque a excelência é quando você sai da mediocridade. A excelência é quando você consegue um resultado ainda maior. O Martin Seligman chama isso de florescimento. É quando você consegue, na maior parte do tempo, resultados melhores na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Por isso que a psicologia positiva é conhecida como a ciência que estuda a felicidade, o bem-estar e o sucesso. O que nós precisamos saber, então, sobre a psicologia positiva? Essa ciência nos ensina, na prática, como conseguir mais felicidade, mais bem-estar e como atingir a excelência. É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse nosso encontro. Como que, na prática, eu consigo tudo isso. Respondido, Dorivan? Com certeza. Mas, professor, eu fiquei com uma dúvida, né? Fale um pouquinho mais sobre a dualidade do ser humano. Nós somos luz e sombra. Isso. Como que a gente pode conviver pacificamente com essa dualidade e entendê-la melhor? Sim, através de um fundamento da psicologia positiva chamado atitude intencional. Você tem que decidir qual é o lado que você vai investir mais, porque todos nós temos esses dois lados, que convivem. Algumas pessoas, sem perceber, elas vão mais para a negatividade. Outras pessoas, muitas vezes de forma intencional, vão para a positividade. Na verdade, 50% do que define o nosso otimismo ou o nosso pessimismo é de origem biológica. Depende do nosso DNA. Agora, o DNA a gente não controla, nasce assim. Depende dos cromossomos do papai e da mamãe. Agora, dos 50% que efetivamente eu controlo, eu preciso treinar o meu cérebro. Vou dar um exemplo que é muito conhecido. Está aqui uma taça com água, né? Ela está pela metade, tá vendo? Algumas pessoas olham para essa taça e conseguem ver a taça meio vazia. Pensam assim: caramba, já tomaram metade da minha taça. Agora, algumas pessoas olham para a taça e pensam assim: que legal, a taça está meio cheia. Ainda tem metade da taça para eu degustar.
Como é que eu preciso lidar, então, com isso na minha vida? Treinar o meu cérebro para focar o que é positivo, muito mais do que o foco negativo. E aqui vem um preceito muito importante da psicologia positiva. Tudo que eu foco, expande. Quer ver como é simples entender isso? Imagine que você tem dinheiro guardado e decide comprar um carro. Você juntou lá uma grana, um dinheirinho e falou assim, bom, agora eu vou comprar um carro. E eu vou comprar um Corolla e especificamente um Corolla da cor branca. Estou com a grana aqui, já pesquisei, com este dinheiro eu consigo comprar um Corolla branco. E agora eu vou começar a procurar, não é? Porque eu não vou comprar zero, não. Eu vou comprar ele de um ano um pouquinho mais novo. Eu vou comprar um Corolla 2020. Vou comprar um pouquinho mais antigo, aliás. Vou comprar um Corolla 2017. E aí, quando você decide que vai comprar um Corolla branco 2017, o que acontece com você para qualquer lugar que você vá? Você vai começar a enxergar Corolla branco. Para tudo quanto que é lado, você vai ver Corolla branco e você vai comentar com alguém assim, caramba, não imaginava que na minha cidade tinha tanto Corolla branco desse jeito. Na verdade, sempre existiu a mesma quantidade de Corollas brancos. Mas como você começou a focar aquilo, a tua percepção sobre aquilo aumentou. Percebe? Então a mulher, quando descobre que está grávida, ela começa a ver mulher grávida para tudo quanto é lado. Porque ela começa a focar aquilo. É a mesma coisa com a luz e com a sombra, com o positivo e com o negativo. Olha que interessante isso. Sigmund Freud chama isso de profecia autorrealizadora. Tem gente que acorda para trabalhar de manhã e parece que escuta uma musiquinha assim, ó. Lê, 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 lê. Lê, 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 xalep, pra onde você vai? Vou trabalhar. Lê, 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 parece que está indo para o tronco, não é? É uma pessoa que começa, nesse princípio de dia, ter uma percepção maior das negatividades. Olha como nem precisa ser psicólogo para entender isso. Se eu vivo reclamando dos problemas que eu tenho na vida, o que eu vou atrair para a minha vida? O que eu vou atrair para a minha vida? Problemas. Agora, se eu vivo agradecendo a Deus pelas bênçãos que eu recebo na minha vida, o que eu vou atrair para a minha vida? Bênçãos. Agora vamos falar a verdade. Tem gente que mais reclama e tem gente que mais agradece. É uma questão de atitude. É uma questão de escolha. Então, se eu decido ser feliz, se eu decido buscar o sucesso, eu vou naturalmente investir mais no lado da luz do que no lado das sombras. Eu vou investir muito mais no lado positivo das coisas do que no lado negativo das coisas. Perfeito, Dorival? Perfeito. Então, é possível a gente escolher o estado interno no qual a gente quer viver? Sim. Se num estado interno de graça ou num estado interno de discórdia, de problemas. Nós escolhemos nosso estado interno. Como Exato. assim? Ó, tem uma psicóloga da Universidade de Harvard que recebeu uma verba de $1 milhão para pesquisar como a felicidade acontece. Hoje, a disciplina mais procurada na Universidade de Harvard é a disciplina que trata justamente sobre a felicidade. Ela fez a pesquisa e ela descobriu, como eu falei, que 50% da nossa felicidade depende do nosso DNA. Então, nós temos uma predisposição genética para o otimismo ou para o pessimismo. Uma predisposição, não é uma determinação. Então, isso não define quem você é. Isso predispõe. Existem pessoas que nascem com uma predisposição para a felicidade, para o otimismo. Eu tenho uma prima que ela ri até de fratura exposta. Ela acorda, está aquele dia nublado, cheio de problemas, ela joga bom dia sol, bom dia vida. Mas eu conheço algumas pessoas que naturalmente já nascem meio que rabugentas. Isso vai determinar o nível de felicidade dela? Não, não vai. Isso é apenas a base. O que ela vai fazer com esta base depende dos 50% que ela controla. Na verdade, de 40% do que ela controla. Porque 10% daquilo que você efetivamente controla depende da influência da sua renda, da sua condição social,
dos teus relacionamentos afetivos. Agora, 40% do que realmente interessa no controle da minha vida está na minha mão resolver. Percebe? Eu gosto muito de uma parábola que diz o seguinte, que numa determinada aldeia, todos os dias no final da tarde, um ancião, um homem mais velho, ele reunia todos os moradores e ele dava conselhos, ele tirava dúvidas. E um dia um garoto pensou assim, hoje eu vou ferrar esse sábio. Porque eu vou pegar um passarinho, vou colocar no meio das minhas mãos, vou chegar para ele na frente de todo mundo e vou falar assim, mestre, o pássaro que eu trago comigo está vivo ou está morto? Se ele disser está vivo, eu esgano o passarinho e deixo cair nos pés do sábio e provo que está morto. Mas se ele disser está morto, eu abro as minhas mãos, o passarinho sai voando e eu provo que está vivo. Ele não tem para onde correr. E no outro dia, lá foi o cara de pau na frente de todo mundo, com o passarinho entre as mãos, e perguntou assim, mestre, o pássaro que trago comigo está vivo ou está morto? E aquele homem, sabendo exatamente o que o garoto queria, olhou dentro dos olhos dele até com carinho e falou assim, meu jovem, a resposta para o seu problema está nas suas mãos. Depende do que você vai fazer com elas. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem vivenciar a felicidade, daqui a pouco eu vou explicar, inclusive, as dimensões disso, elas não conseguem vivenciar felicidade autêntica, plenitude, porque elas não decidem o que elas vão fazer. Por mais que eu nasça com uma predisposição genética mais pessimista, eu posso treinar a minha mente para desenvolver as minhas virtudes e forças de caráter. Eu posso treinar a minha mente para aprender a olhar mais para o lado cheio da taça, como eu havia falado anteriormente. Quer ver um exemplo disso? O exercício da gratidão. Uma das técnicas da psicologia positiva é todos os dias, antes de dormir, você pegar um papel e fazer uma lista dos motivos pelos quais você pode agradecer o dia que você recebeu. Ah, mas tem que ser por escrito? Tem, porque você tem que treinar, articular a tua mente e o teu cérebro. Quando você escreve, você transforma um conteúdo latente num conteúdo manifesto. E aí você começa a pensar e a listar. Bom, eu agradeço porque eu tenho saúde, eu agradeço porque no meio dessa pandemia toda eu ainda tenho trabalho, eu consigo renda, eu agradeço pelos meus filhos, eu agradeço pelos meus amigos, agradeço porque hoje eu bati um papo legal com pessoas interessantes, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Você está treinando o teu cérebro, você está dando um comando extremamente positivo para o teu cérebro. A partir do momento que eu começo a agradecer muito, eu começo a reclamar menos. Então, eu treino o meu cérebro para focar o que é positivo. Por quê? Gratidão é uma emoção positiva. Agora, a frustração, que é o que gera a reclamação muitas vezes, é uma emoção negativa. O problema é que a maioria das pessoas, elas vão sentindo emoções positivas e negativas sem gerenciamento. Eu preciso aprender a gerenciar as minhas emoções. Entender qual é a emoção que está afetando o meu comportamento, para definir de forma racional estratégias para ressignificar isso. Um princípio da neurociência deixa isso muito claro. Esse princípio diz o seguinte, ó, pensamentos bons geram sentimentos bons. Sentimentos bons geram boas ações e boas ações geram bons resultados. Eu estou vendo o rostinho do Daniel, do Erivelton, da Lorena, não estou vendo o rosto dela, nem da Magali. Da Rose também estou vendo. Se a Magali e a Lorena puderem abrir as câmeras, aí, os vídeos, eu agradeço. Por quê? Eu quero ver todos vocês fazendo esses gestos aí. Isso, Magali, obrigado. Porque, como diria Confúcio, saber e não fazer é ainda não saber. Então, vocês vão falar e fazer o gesto comigo. Então, vamos começar juntos aqui para treinar, tá? Faz o gesto, ó. Pensamentos bons, faz o gesto que eu estou vendo vocês aí. Isso. Pensamentos bons, vai batendo, não para não. Pensamentos bons geram sentimentos bons. Sentimentos bons geram
boas ações. E boas ações geram bons resultados. Entenderam? Agora fala. Eu estou vendo o Erivelto aqui, ele deve estar segurando o celular porque ele está fazendo com uma mão só. Mas não? Ah, beleza. Então faz com as duas mãos e fala, que pelo menos eu quero ver o seu lábio mexendo aí, tá bom? Vamos lá, ó. Juntos agora. Pensamentos bons geram sentimentos bons. Sentimentos bons geram boas ações. E boas ações geram bons resultados. Uma salva de palmas para vocês. Isso aí. Ó, se você começar a praticar isso na tua vida, Dorivan, você começa efetivamente a ter, né, caminhos melhores, mais adequados, mais focados para a luz, para a positividade, do que simplesmente entrar no esquema Zeca Pagodinho de ser. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Tem muita gente que vive desse jeito. Ela não controla suas emoções, seus sentimentos, nem seus pensamentos. Ela vai levando, ou as pessoas vão levando ela. Percebe? O que mais, Dorivan, você quer saber? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre as técnicas e ferramentas da psicologia positiva. Eu acredito que essa é uma das técnicas que você já colocou para a gente nesse momento. Mas e as outras? Quais são as principais ferramentas da psicologia positiva? Tá bom. O negócio é o seguinte, Daniel, eu vou falar de algumas, mas eu já quero divulgar um presente aqui para o pessoal que está nos assistindo agora ao vivo e que vai nos assistir depois, já que essa live está sendo gravada. Entre em contato comigo no WhatsApp 017 98155 0004. Vou falar de novo, 017 98155 0004, que eu vou inserir vocês no nosso mini curso gratuito de psicologia positiva. É um mini curso gratuito onde nós vamos nos aprofundar nisso tudo. A Rose já assistiu algumas aulas, né, Rose? Então, lá a gente vai compartilhar muito mais do que eu vou responder aqui para você, Dorivan. Então, assim, ó, o Martin Seligman, ele explica que para você experimentar felicidade autêntica, você precisa viver 3 dimensões importantes na sua vida. Primeiro, você precisa viver uma vida prazerosa. O que é uma vida prazerosa? Uma vida focada em emoções positivas, que é o que a gente estava falando até agora. Eu preciso gerenciar melhor as emoções positivas, manter o foco nas emoções positivas, porque tudo que eu foco expande. Só que ele explica que apenas viver uma vida prazerosa não vai te trazer felicidade autêntica. Por quê? A gente não consegue experimentar emoções positivas o tempo todo. Nenhum ser humano consegue, a não ser que ele esteja num estado esquizofrênico. Qualquer ser humano, em algum momento, também vai experimentar emoções negativas, faz parte da nossa existência. Aliás, a gente não pode cair nessa ditadura da felicidade que prega que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, 24 horas por dia. Como se você não pudesse, de vez em quando, ficar triste, como se você não pudesse, de vez em quando, ficar frustrado. Olha, é claro que a gente pode. Aliás, de vez em quando é até importante. Vou dar um exemplo. O luto. O que é o luto? Um momento em que você vai experimentar emoções negativas, dor, tristeza, frustração, porque você perdeu alguém importante. Isso é importante para você elaborar essa perda. Até as emoções negativas, elas têm uma função na nossa vida. O que a gente não pode deixar é essa emoção negativa te dominar. Uma coisa é você sentir tristeza ali por um momento, por uma determinada situação. Outra coisa é você não conseguir se libertar mais da tristeza. Aí já vira sofrimento. Aí já vira depressão, é outra história. Então, de vez em quando, experimentar emoções negativas é normal. Portanto, eu não vou conseguir ficar 24 horas só experimentando emoção positiva. Mas eu preciso aprender a focar, a prestar mais atenção, a degustar as emoções positivas.
Ele diz que já que a vida prazerosa, focada em emoções positivas, não te garante totalmente felicidade autêntica, você precisa experimentar também uma vida engajada. E o que é uma vida engajada? Uma vida focada não só em emoções positivas, mas também em pensamentos positivos e na possibilidade de experimentar o maior número de vezes o estado de flow. Eu tenho uma aula lá que eu falo, cada uma das 3 videoaulas do mini curso, eu explico essas dimensões. Eu explico como você usa uma ferramenta, que eu vou explicar daqui a pouco, para gerenciar suas emoções, para viver uma vida prazerosa. Aí eu falo sobre a vida engajada, que é essa história de pensamentos bons, que geram sentimentos bons, que geram boas ações, que geram bons resultados. E aí tem muita gente querendo bons resultados, mas não tem bons pensamentos, tem pensamentos disfuncionais, vai ter dificuldade de atingir bons resultados. Tem muita gente que quer resultados positivos, mas os sentimentos não são positivos, vai ter dificuldade. Além de uma vida prazerosa, de uma vida engajada, o Martin Seligman diz: só uma vida prazerosa não dá conta, só uma vida engajada não dá conta. Você precisa, para encontrar felicidade autêntica, ter uma vida significativa. O que é uma vida significativa? Uma vida em que você tem clareza do teu propósito nessa existência. Uma vida onde você sabe claramente qual é a tua missão. E agora, depois dessa explicação das 3 dimensões, é que eu vou conseguir falar das técnicas. Quando eu digo assim, olha, vida significativa, vida engajada, vida prazerosa, olha como é simples compreender isso na prática. Primeiro, eu preciso ter clareza de propósito e saber qual é a missão que eu tenho nessa vida. Ao exercitar essa missão, quando eu tenho esse foco bem definido, fica mais fácil para mim ter pensamentos positivos, estabelecer metas, estratégias positivas, entrar no estado de flow, e aí, por consequência, eu vou experimentar cada vez mais emoções positivas. É aquela história de pensamento bom que gera sentimento bom, que gera boa ação, que gera bom resultado. Falando em técnica, a primeira técnica é você definir claramente por escrito qual é a tua missão. Se você não tem a tua missão de vida, a sua missão pessoal bem definida, bem clara, você não tem ainda o foco adequado para direcionar as energias positivas, suas forças pessoais, as suas forças de caráter para o resultado que você precisa. Você precisa compreender claramente qual é a tua missão para poder cumprir essa missão. Eu atendo como psicólogo clínico. Se alguém aí precisar de terapia, pode entrar em contato comigo naquele WhatsApp que eu atendo online. E aí muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes, para os meus coaches, que eu também sou Master Coach, tenho uma escola de formação em coaching, atendo como coach. E aí eu pergunto para os meus coaches ou para os meus pacientes, ou às vezes até para os meus clientes em consultoria, qual é a tua missão? Qual é a tua missão de vida? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, a minha missão é encontrar a minha missão. Porque eu não sei direito o que eu estou fazendo aqui nessa existência. Dorivan, pergunta para mim qual é a minha missão. Qual é a sua missão, professor Heber? Excelente pergunta, Dorivan. A minha missão é compartilhar o amor de Cristo, cuidar da minha família e promover o desenvolvimento de pessoas e de organizações através da psicologia e da educação corporativa. Ponto. Eu vivo para isso. Legal. Professor Heber, a nossa missão, ela sempre vai estar linkada à nossa vida profissional? Não. A nossa missão, ela transcende a vida profissional. A vida profissional faz parte, mas a missão é muito mais que isso. Na aula número 1 do meu curso, eu explico como você define a missão. Porque, olha só, quando eu falo compartilhar o amor de Cristo, porque isso faz parte da minha missão, isso necessariamente não tem nada a ver com a minha profissão. Eu não sou pastor, não sou padre, não sou rabino, né? Mas tem a ver com a minha essência. Jesus Cristo transformou a minha vida. Então é importante eu divulgar para o mundo o que Jesus fez comigo, porque eu acredito que isso pode ajudar outras pessoas. Aí depois eu coloco na minha missão, que é compartilhar o amor de Cristo e cuidar da minha família. Cuidar da minha família porque é o meu maior tesouro. Eu estou falando da minha vida pessoal, estou falando da minha esposa, dos meus 3 filhos, da Isabela, da Letícia e do Neto.
Aí como que eu vou cuidar da minha família? Aí eu entro na minha profissão, que é promover o desenvolvimento de pessoas, de organizações, através da psicologia, porque afinal de contas eu sou psicólogo, e da educação corporativa, que é esse trabalho de mentoring, coaching, consultoria, palestras, treinamentos, workshops e por aí vai. Inclusive, nós vamos fazer uma parceria, né, com esse grupo especial do Conecta. A gente está alinhando isso para disponibilizar para vocês um workshop de psicologia positiva na prática, ao vivo, pelo Zoom. Vai ser top. Nós estamos articulando ainda isso daí. Quando tiver tudo claro, vocês vão ficar sabendo aqui pelo Conecta, né? Mas, voltando aqui para essa questão da missão. Só um detalhe, uma contribuição. Então, a nossa missão, ela está também interligada ao nosso propósito de vida e à nossa essência. Isso, exatamente. Exato, é um pacote completo, porque assim, ó, a tua missão é uma declaração de quem você é. A sua missão é uma declaração da sua essência, da sua alma, do porquê de existir. É mais ou menos o seguinte, a missão é a resposta para uma pergunta muito simples. Você vive para modo de quê? Você está aqui nesse mundo para fazer o quê? Qual é o teu propósito nessa existência? Eu tenho muito claro qual é o meu propósito na minha existência. Vocês não têm ideia de como eu estou feliz aqui. Porque eu estou, nesse momento, cumprindo a minha missão. Eu estou, de alguma forma, contribuindo com o desenvolvimento de pessoas. E contribuindo com o desenvolvimento de pessoas, eu contribuo com o desenvolvimento de organizações. Pode ser uma empresa, uma igreja, uma ONG, uma universidade. Percebe o que eu estou falando? Agora, olha que interessante o seguinte. Nós estamos aqui, então, né, com a Rose, com o Dorival, com o Daniel, com o Erivelton, né, com a Magali. A Lorena, não sei se ela está aqui ou não está aqui, porque até agora não vi, não ouvi, mas a carinha dela está aparecendo aqui. Mas vamos lá, para quem está interagindo conosco. Abre o teu microfone aí e me responde. Você tem a sua missão de vida por escrito em algum lugar? Você já escreveu a tua missão de vida? Então vamos ouvir as pessoas aqui. Vamos começar com a Rose. Rose, você já escreveu a tua missão? Sim, já escrevi. Inclusive, eu tenho uma... A gente não está te ouvindo, Rose. Não está me ouvindo? Agora estamos. Agora sim. Ah, tá. Sim. Sim, eu tenho minha missão escrita e tenho, inclusive, uma metáfora no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre o que é que eu vim fazer aqui nessa terra. Olha que lindo. Agora fala pra gente a frase, essa frase que em algum momento você escreveu, né? A frase é papo reto, assim, ó. Minha missão é compartilhar o amor de Cristo, cuidar da minha família e promover o desenvolvimento de pessoas e de organizações através da psicologia e da educação corporativa. Ponto. É uma frase que resume, como você falou, a nossa essência. Aí depois você pode usar uma metáfora, olha que lindo isso, pode ter uma parábola, uma história, pode contar como é que você chegou a esta missão. Mas nesse momento, por uma questão pedagógica, só fala para a gente a frase que define a tua missão. Vamos lá. É a ressignificação da vida em busca do amor universal. Essa é a minha frase que me define no mundo. Eu busco isso. Isso, perfeito. Então, a minha missão é, aí fala, ressignificação da vida em busca do amor universal. Olha que lindo. A minha missão é a ressignificação da vida em busca do amor universal. Pronto, tá feito. É a bússola, é o farol. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo nessa vida. Ela sabe muito bem o que ela está buscando. Está muito claro para ela. Isso vai nortear as outras ferramentas que eu vou explicar aqui. Beleza? Dorivan, você já escreveu a tua missão em algum lugar? Você tem a tua missão por escrito? Uma frase, sim? Tenho sim, professor. Mas eu só queria pegar um gancho aí na missão da Rose e o senhor explicar para a gente uma palavra-chave que eu achei aí, o que é ressignificação. Ok. Ressignificar é dar um novo significado. É você investir na transformação essencial. Quer ver um processo de ressignificação importantíssimo? Processo de perdão. As pessoas confundem muito o que é perdão. Tem gente que pensa assim, eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Ué, mas você não tem que esquecer para perdoar. Esquecer é amnésia. Esquecer é amnésia.
O que é o perdão? É quando você lembra do fato, mas aquilo já não te traz tanto sofrimento, tanta dor. Porque eu ressignifiquei. É mais ou menos o seguinte, aquela pessoa me magoou profundamente. Aquele fato, aquilo que aconteceu sempre gerou em mim mágoa, tristeza, dor, ressentimento. Mas num determinado momento, aquele mesmo momento, aquela mesma situação passa a ter um outro conceito, um outro significado para mim. É um momento que eu ressignifiquei. Eu dei um novo significado. Eu me propus a olhar para aquilo de uma outra forma. E a ressignificação é uma constante dentro do processo de coaching, dentro do processo de terapia, dentro dos negócios. Eu vou dar um exemplo. Bill Gates promoveu uma ressignificação importantíssima na Microsoft. A Microsoft ela surgiu como uma empresa de software. Bill Gates não acreditava na internet. Quando a internet surgiu, ele achava que a internet não ia dar em nada. Aí, de tanto que um funcionário dele ficou enchendo a cabeça dele, Bill, você precisa conhecer a internet, Bill. Porque naquela época, Microsoft não tinha nenhum browser, nenhum navegador de internet. Quem dominava a navegação na internet era um browser chamado Netscape. Quem conhece a internet há muito tempo lembra. No início da internet, ninguém usava Explorer, porque nem existia o Windows Explorer. Muito menos Google Chrome. O que existia no começo era Netscape, era o que a maioria usava. Quando o Bill Gates entrou na internet pela primeira vez, ele passou a noite inteira dentro da internet. E no outro dia, ele publicou um memorando, o Maremoto Internet, onde ele falou para a Microsoft assim, para toda a empresa, a partir de agora, nosso objetivo número 1 é desenvolver aplicativos, softwares para a internet. E aí ele começa a investir no Windows Explorer. Então, numa noite, ele não acreditava na internet, no outro dia de manhã, ele ressignificou todo o seu propósito, o propósito do seu negócio, da sua empresa, e começou a investir na internet e deu no que deu, né? Tá aí quem é Bill Gates hoje, tá certo? Ele já era milionário quando ele fundou a Microsoft. Agora ele é um dos homens mais ricos do planeta, porque ele percebeu que não tinha como escapar da internet. Ele escreveu um livro, inclusive, chamado A Estrada para o Futuro, onde ele dizia, lá no início da internet, 1996, por aí, como ele enxergava o futuro da internet. Se você for ler o livro hoje, você vai ver que 90% do que ele previu já é fato. Então, a ressignificação é isso. Mas me diga agora, qual é a tua missão, Dorivan? Porque eu quero ver o Erivelton, quero ouvir a Magali, o Daniel, se eles já escreveram a missão deles ou não. Vamos lá. Qual é a tua missão, Dorivan? Bom, a minha missão ela é viver em paz e contribuir para o desenvolvimento emocional e intelectual das pessoas na sua vida pessoal e profissional. Muito bem, uma salva de palmas para o Dorivan. Essa minha missão eu defini quando eu fiz o Master Coach. Até eu fazer o último nível do coach, eu era dúbia a minha missão, eu não tinha certeza. Então, eu ia do aprendizado a contribuir com isso, com aquilo. Mas, quando eu fiz o Master Coach, eu consegui catalisar e colocar a minha missão com essas frases aí, como tu falou. E a principal, para mim, é a primeira frase logo, é viver em paz. Porque quando a gente vive em paz, a gente consegue dar paz também, entendeu? Então, a gente consegue ressignificar, como a Rose falou. Então, essa questão de ter o mindset para viver em paz, eu acho que ela é fundamental na vida de todo ser humano. Quando a gente busca isso de verdade, a gente já está contribuindo com a humanidade. Ó, a missão refina, traz ajuste para o seu mindset. É a tua bússola, é o teu farol, é aquilo que te dá prumo, que você sabe ali, não, eu vivo para isso, então esse aqui é o meu foco principal. O restante vem como consequência. Isso é vida significativa. Por isso que o Martin Seligman fala que o mais importante é a vida significativa, que vai te levar para uma vida engajada, que vai te levar para uma vida prazerosa. Eu explico de baixo para cima, porque fica mais fácil as pessoas compreenderem. Vamos ouvir o Erivelton. Erivelton, abre teu microfone aí, responde para a gente. Você tem a tua missão por escrito já definida? Boa noite.
Boa noite. Eu não tenho minha missão escrita, mas ouvindo um pouco o que vocês falaram, eu sei exatamente o que eu quero, o que eu pretendo para a minha vida e da minha família. Ok. Eu fui criado com os princípios da dignidade ensinado pelos meus pais, onde a honestidade, ela não tem valor. Os princípios da honestidade, elas se equivalem a tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Respeito ao próximo, bondade no coração e ser sincero nas suas ações e nas suas atitudes. Eu acredito que se você seguir sempre com serenidade, honestidade, isso equivale para a vida pessoal e para a vida profissional também. Uhum. Se você tiver uma vida digna, serena, eu tenho certeza que você não vai passar por cima de ninguém. Você vai ser sempre uma pessoa reta nas suas atitudes. Perfeito. Ó, o Erivelton falou um monte de coisa bonita, certo? Que todos nós concordamos. Mas ele ainda não tem uma missão. Quando você pegar tudo isso, Erivelton, escrever numa frase articulada, olha que importante que o Dorivan falou. Isso aconteceu comigo também. A minha primeira missão, Erivelton, a primeira versão, era uma coisa enorme. Era uma coisa assim, a minha missão é transformar o cosmos, o universo, passarinho, beija-flor, purpurina, pirlim-pim-pim. Era uma coisa desse tamanho. Aí o que eu fiz? Eu fui tirando o que era excesso, eu fui focando o que realmente importava para mim, fui entrando em sintonia cada vez mais comigo, analisando os meus valores, os meus desejos, tudo aquilo que era essencial. Assista a primeira aula do meu mini curso gratuito, que você vai ver isso. Eu até ensino uma metodologia lá do Ikigai, que vai te ajudar a ordenar tudo isso que você falou e construir uma frase. Porque essa frase vira o teu mantra. Essa frase vira a tua bússola, o teu farol. Se você me encontrar daqui um mês, Erivelton, e me perguntar qual é a minha missão, você vai ouvir a seguinte resposta. A minha missão é compartilhar o amor de Cristo, cuidar da minha família e promover o desenvolvimento de pessoas e de organizações através da psicologia e da educação corporativa. Ponto. Eu não tenho dúvidas sobre a minha missão. Então, isso norteia todo o meu trabalho e facilita. Isso é muito importante. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Erivelton. Muito bem. Magali, você já escreveu a tua missão, Magali? Você já tem uma missão pronta? Boa noite. Eu nunca escrevi a minha missão. Nunca escrevi. Mas eu tenho em mente para que eu vim nesse mundo, sabe? Eu gosto de ensinar todo mundo. Até minha filha acha, mãe, você acha que ninguém sabe nada? Às vezes a pessoa pergunta um negocinho, eu começo a explicar. Eu sou professora aposentada, mas não é por conta da profissão. Porque antes, desde jovem, 15, 16 anos, a minha mãe conta que eu sempre fui uma pessoa assim, que queria ajudar a família, ajudar os primos, ajudar o vizinho, sabe? E hoje vou fazer 62 anos e isso continua em mim, eu estou aposentada. Eu dou aula na minha igreja para os adolescentes, para ajudar eles a sair um pouco da rua, para profissionalizar eles um pouco. Nesse período de quarentena, eu comecei a fazer um curso de gastronomia para fazer comida, para ajudar as pessoas. Agora, essa ajuda eu já estou vendendo, outras pessoas estão querendo comprar. Quer dizer, então, eu nunca escrevi a minha missão, mas eu sinto, sempre que eu vejo, que eu assisto uma palestra que se fala em missão, mas ninguém nunca me perguntou. Ó, Magali, que lindo que você falou. Você tem alma de coach, você já tem uma alma, né, de pessoas que buscam o desenvolvimento humano. Mas tecnicamente falando, eu não estou falando filosoficamente. Filosoficamente, todo mundo tem uma missão, ou pelo menos a maioria das pessoas. Não é todo mundo, não. Tem gente que eu pergunto e a pessoa não sabe qual é. Você tem clareza de propósito, filosoficamente, você já tem, entre aspas, uma missão, mas tecnicamente falando, você não tem uma missão ainda. Você está com 60 anos de idade e não tem uma missão. Porque, tecnicamente, a missão só existe quando você escreve em algum lugar, porque aí você transforma esse conteúdo latente num conteúdo manifesto e vira essa frase perene, constante, que te define
que é mais ou menos o seguinte: todas as vezes que alguém me perguntar qual é a minha missão, ela vai obter a mesma resposta. É perene, é rocha. Percebe? Agora, se eu estou só na filosofia, cada hora eu falo de um jeito. Ah, minha missão é ajudar, minha missão é desenvolver o próximo, minha missão... Ó, quer uma dica? Escreve. Escreve, depois manda um WhatsApp e fala assim, ó, Heber, escrevi a minha missão, finalmente, agora eu tenho uma missão. E aí é sempre a mesma resposta, porque, é claro, uma primeira versão ela pode ser melhorada. Você pode fazer um rascunho de missão, depois ir agregando, ir tirando, até que ela chega, né, no formato ideal. Mas é importante, num primeiro momento, escrever isso, beleza? Uma salva de palmas para a Magali, então. Vamos lá. Daniel, libera o teu microfone e responde para a gente. Você tem uma missão por escrito ou só está na filosofia? Já tenho né, a minha que eu fiz por escrito, só que eu ainda vou ter que dar uma melhorada nela, porque ficou muito grande ainda. Legal, maravilha. Mas você já entrou na ação, isso que é importante, Daniel. Isso que é importante. Não importa se nesse momento você percebe que ela está grande demais. Você já saiu do plano só do pensamento e começou a ir para a ação. Você começou a transformar um conteúdo latente num conteúdo manifesto, preto no branco. Agora você vai fazendo o ajuste. Resumidamente, o que eu falei para vocês aqui é uma técnica da psicologia positiva. Escrever a sua missão, definir a sua missão, deixar ela por escrito. E depois, é claro, memorizar e, acima de tudo, não é só memorizar, é viver. Se eu digo que a minha missão é compartilhar o amor de Cristo, eu tenho que cumprir essa missão. E eu falo disso com muita naturalidade, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, com qualquer pessoa que eu entro em contato, eu falo, olha, Jesus transformou a minha vida. Jesus é o meu Salvador, meu amigo. Né? Jesus é mais do que meu Salvador, ele é meu amigo. Eu posso contar com ele a qualquer momento. Ele me deu a certeza da vida eterna. Eu tenho que falar do poder transformador de Jesus na minha vida, porque essa é a minha missão. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que fazer de tudo para cuidar da minha família, porque essa é a minha missão. E eu vou fazer de tudo para desenvolver pessoas. Porque desenvolvendo pessoas, eu desenvolvo organizações. E eu vou fazer isso através da psicologia e da educação corporativa. Eu tenho que viver isso. Eu estou vivendo isso aqui agora, inclusive. Então, uma salva de palmas para o Daniel. Muito bem. Agora, com relação a técnicas da psicologia para ter uma vida engajada, uma vida focada em pensamentos positivos, na possibilidade de entrar no estado de flow, vou falar de uma ferramenta que é muito conhecida no mundo do coaching, que é o 5W2H. São 5 perguntas que eu faço com a letra W no início, né? Na língua inglesa. São perguntas que começam com a letra W e 2 perguntas que eu faço com a letra H, daí o nome 5W2H. Quais são essas perguntas? A primeira pergunta, what? O que eu quero? Aí a segunda pergunta, você vai encontrar o 5W2H com configurações diferenciadas, tá? Esse é o método que eu uso. A primeira pergunta, what? O que eu quero? A segunda pergunta, why? W-H-Y. Why? Ou seja, por que eu quero? Vou dar um exemplo disso. Recentemente eu estava num processo de coaching, a pessoa me procurou para fazer um processo de coaching comigo, e ela me procurou porque queria investir num coaching de liderança. Feber, eu te procurei porque eu quero melhorar a minha liderança, eu quero ser um líder melhor. Eu tenho um amigo que fez um processo de coaching com você, ele foi até promovido na empresa dele, e eu quero aprender as técnicas que você ensinou para ele para melhorar a minha liderança. Então ele tinha muito claro o que ele queria. Aí eu usei a segunda pergunta, o porquê. E aí perguntei para ele, por que você quer ser um bom líder? Teu objetivo está claro, né? Você falou que quer melhorar a sua liderança. Ok, já entendi o que você quer. Agora eu quero saber por que você quer ser um líder melhor. Heber, eu quero ser um líder melhor porque assim o meu pai vai gostar mais de mim. Nós temos uma empresa e o meu irmão mais velho, ele é um líder nato.
e meu pai admira ele. Meu pai gosta mais dele do que de mim. Então eu quero ser um líder melhor, porque se eu for um líder melhor, meu pai vai me admirar tanto quanto ele admira o meu irmão. E aí ele vai olhar um pouco mais para mim. Aí eu falei, opa, creio que aqui nós não temos ainda uma definição correta do que você precisa no coaching. Eu falei para ele assim, eu vou te falar uma coisa, se o gênio da lâmpada aparecesse aqui e falasse assim, ó, você não vai poder fazer 3 pedidos, não. Você só vai poder fazer 2 pedidos. Não, 1 pedido. Você só vai poder fazer 1 pedido. Se você puder escolher entre ser o melhor líder do universo, o melhor líder do mundo, ou obter o amor do teu pai, o que você escolheria? Aí o olho dele já encheu de lágrima, ele emocionado falou assim, o amor do meu pai. Eu disse, então deixa eu deixar claro aqui. O que você está buscando, na verdade, não é ser um bom líder. O que você está buscando é o amor do teu pai, é ter um bom relacionamento com ele. Faz sentido para você? Ele falou, faz, Heber, faz todo sentido. Então vamos ajustar a tua meta, vamos ajustar o teu mindset, vamos ajustar o teu pensamento, porque pensamentos bons geram sentimentos bons. Sentimentos bons geram boas ações e boas ações é que geram bons resultados. O que você está procurando, na verdade, é se aproximar mais do teu pai, ter um relacionamento melhor com ele, correto? Correto. Ah, então tá. Então vamos continuar agora com as outras perguntas. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Como é importante essa pergunta? Por quê? Então, primeira pergunta, what? O que eu quero? Segunda pergunta, why? Por que eu quero? Aí vem a terceira pergunta, when? Ou seja, quando eu quero? Eu estabeleço um prazo. Eu transformo um desejo numa meta. Meta é um sonho com data marcada para acontecer. Eu defino a data. Até quando eu me comprometo a conquistar isso? Aí vem a quarta pergunta, que é who? Ou seja, quem? Quem vai poder me ajudar a atingir esse objetivo? Pode ser meu coach, meu psicólogo, pode ser meu sócio, podem ser meus colaboradores, meus funcionários, pode ser um amigo, um irmão. Quem? Quem que pode me ajudar? E aí vem a última pergunta das 5 perguntas com W. Where? Onde? Onde eu pretendo realizar esse objetivo? Vou dar um exemplo. Eu agora estou com o objetivo de colocar as minhas aulas no Hotmart, no Eduz, transformar o meu conhecimento num produto digital. Então, o que eu quero? Criar infoprodutos na área de conhecimento. Por que eu quero? Porque isso está alinhado com a minha missão. Até quando eu quero? Até o final de julho de 2020. Quem que vai poder me ajudar nisso? O Rony, o Paulo, a Letícia, tem toda uma galera aí que está me ajudando. Percebe o que eu estou falando? Where? Onde que eu vou fazer isso? Na internet. Porque ministrar treinamentos, palestras, workshops presenciais eu faço há muito tempo. Eu faço palestra para 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, 1.500 pessoas. Mas agora eu não estou podendo fazer mais isso. Está proibido a aglomeração, tudo. Então eu estou fazendo workshops online. Como eu falei, a gente já está organizando com a Conecta aí uma turma exclusiva do pessoal do Conecta, do nosso workshop de psicologia positiva. Eu já tenho feito várias turmas assim, tem dado resultado. A gente coloca lá 30 pessoas aprendendo juntos, compartilhando ferramentas. O meu mini curso gratuito de psicologia positiva, que eu estou oferecendo para vocês, é só me adicionar no WhatsApp que eu coloco você num dos nossos grupos, já está com mais de 2.000 inscritos. Mais de 2.000 pessoas que eu estou atingindo com as minhas aulas. Então, onde? Na internet. Agora, tem projetos meus que são onde? Na igreja. Que são onde? Num clube, numa empresa. Enfim, você precisa definir tudo isso por escrito. Como a ferramenta é 5W2H, tem 2 perguntas que começam com a letra H. Quais são essas perguntas? How? H-O-W. Ou seja, como eu vou fazer isso? E aí vem a última pergunta, que é how much? Quanto? Quanto isso vai me custar? Quando eu começo a colocar tudo isso no papel, fica mais fácil eu organizar meus pensamentos, ter resultados, entrar no estado de flow e por aí vai.
Uma última técnica, que eu não vou explicar aqui porque levaria muito tempo. Eu vou falar muito rápido. Se você quiser conhecer essa técnica, entra no meu mini curso gratuito. A aula 3, eu explico ela detalhadamente, que é a balança emocional 3x1. No começo, a gente começou a falar das emoções positivas, negativas, lembra disso? Muita gente pensa assim, se eu experimento na minha vida a mesma quantidade de emoções positivas que a quantidade de emoções negativas, então eu tenho uma vida emocionalmente equilibrada, certo? Não, tá certo não, tá errado. Porque o Martin Seligman provou que para cada emoção negativa que eu experimento, para ter equilíbrio, eu preciso experimentar pelo menos 3 positivas. Para cada emoção negativa que eu identifico, que está impactando a minha vida, eu preciso, para balancear as coisas, experimentar de forma concreta 3 positivas. Então, essa ferramenta é assim, eu identifico que eu estou triste, que uma emoção negativa chamada tristeza está impactando a minha vida. Isso tudo por escrito. Lá na aula eu explico como você faz isso. O que eu faço então? Eu coloco no meu radar 3 emoções positivas. Alegria, paz, amor. Só de pensar em 3 emoções positivas para balancear a negativa, já foi um movimento aqui importante. Agora, a terceira etapa da ferramenta é o que vai me trazer resultado. Que na terceira etapa, eu tenho que definir o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, que essa questão aí das tarefas, para experimentar aquilo. Então, se eu coloquei assim, alegria, eu me proponho a experimentar alegria. Eu tenho que criar uma tarefa, uma pelo menos, pode ser até mais. Vou dar exemplo. Bom, eu defini que eu quero sentir alegria, eu quero de forma intencional. Aí eu me comprometo comigo mesmo. O que eu vou fazer para sentir alegria? Já sei, eu vou assistir pelo menos uma comédia por semana, porque quando eu assisto uma comédia eu dou risada. Ah, já sei, eu vou ligar para a minha prima, para a Tati, porque ela ri até de fratura exposta, e quando eu ligo para ela, sempre ela me põe para cima. A Tati é uma pessoa que você liga para falar para ela que a tua mãe morreu, e daqui a pouco você está dando risada. Você liga todo triste, Tati, a minha mãe faleceu. Ela vai falar, olha, meus pêsames, eu sinto muito. Ela vai te acolher, mas daqui a pouco ela vai falar assim, e como é que foi o velório? Tinha rodinha de piada? Qual foi a melhor piada? E daqui a pouco ela está brincando com você e você está rindo e chorando ao mesmo tempo. E fala, só você mesmo, Tati, para me fazer rir. Então, se eu quero sentir alegria, eu vou colocar lá, olha, vou ligar pelo menos uma vez por semana para a Tati. Vou ouvir todos os dias no rádio um programa lá que eu sei que eu vou dar risada. Eu começo a agir de forma intencional. A paz, eu coloco lá com uma emoção positiva a paz. O que me faz sentir paz? Pode ser um momento de oração, pode ser um momento de meditação, pode ser um momento de caminhar num lugar bonito. Eu não sei, cada um tem que procurar aquilo que funciona para si. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Então, Dorival, eu creio que aqui tem alguns exemplos de ferramentas, mas para o pessoal se aprofundar mesmo, tem que entrar lá no mini curso, que lá eu falo um pouco mais aprofundadamente sobre isso. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Nós já estamos a 1h e pouco aqui já. Mas eu ainda tenho aí umas 2 ou 3 perguntas aí para ti. Manda ver. Assim, a gente já falou muito da vida pessoal, né? Como que a psicologia positiva ela impacta na tua vida pessoal. E na vida profissional, nas empresas, qual a importância da psicologia positiva? Tá. Então, assim, o primeiro aspecto fundamental, o ciclo da qualidade em qualquer empresa, seja uma empresa que presta serviços ou uma empresa que comercializa alguma coisa, que produz alguma coisa. Não interessa se o foco da empresa é produção ou se é prestação de serviços. Qualquer empresa que você imaginar, para conseguir qualidade, ela precisa respeitar esse ciclo. O ciclo da qualidade começa no principal cliente que você tem na vida, que muitas pessoas não têm noção qual é. Qual é o principal cliente que eu tenho na minha vida, Dorival? Você imagina? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu sou o principal cliente que eu tenho na vida.
Se eu chego na minha empresa e um colega fala para mim assim, Eber, bom dia, eu respondo assim, bom dia é uma questão de opinião. Bom dia só se for para você. Sabe qual foi a resposta mais terrível que eu já ouvi? Eu falei pro cara assim, bom dia. Ele olhou para minha cara e falou assim, bom dia se eu ganhasse teu salário. Bom dia se eu ganhasse teu salário. Quer dizer, a pessoa não tem predisposição para oferecer qualidade para ninguém porque ela não está bem nem com ela própria. Se ela não está bem com ela própria, como que ela vai oferecer qualidade para o outro nível, que são os clientes internos? Quem são os clientes internos? Os meus colegas de trabalho. Os meus clientes internos são aqueles que estão dentro da empresa, junto comigo. Por isso que o nome é cliente interno. São os meus colaboradores, os meus superiores, os meus subordinados, os meus colegas, porque dentro de uma empresa um depende do outro. Um é fornecedor e cliente do outro dentro dos processos, das tarefas. Então eu preciso estar bem comigo para poder tratar bem os meus clientes internos, para que haja trabalho em equipe. Trabalho em equipe é uma das forças de caráter da psicologia positiva, para que todos nós juntos possamos buscar a excelência e aí sim oferecer qualidade para o cliente externo, que é quem paga as contas, que é o todo-poderoso cliente externo, aquele que coloca o dinheiro dentro da organização. Então a psicologia positiva ajuda nisso. Se eu não estou bem nem comigo, se eu não estou feliz, não estou pleno, se eu não sei claramente qual é a minha missão e se essa missão está alinhada com a missão da empresa, tem gente dentro da empresa que não sabe nem direito qual que é a missão da empresa. Eu sou consultor, muitas vezes eu chego na empresa e pergunto assim, meu amigo, qual que é a missão da tua empresa? Aí o cara olha para mim e fala assim, professor, quando o senhor entrou aqui na fábrica, não tinha uma placona grande na entrada, assim, bonitona, dizia, estava escrito assim lá, assim, ó, nossa missão é... Eu falei, realmente tinha. Então, é o que está escrito lá na placa. Eu falei, mas o que está escrito lá na placa, meu amigo? Não me faça pergunta difícil, professor. Eu só trabalho aqui. Essa, para mim, é uma das respostas mais medíocres que eu já ouvi dentro das empresas. O que você faz aqui dentro dessa empresa? Eu só trabalho aqui. Quer dizer, eu estou aqui para ganhar o meu. Ele não está alinhado com a missão da empresa. Ele nem sabe qual que é a missão da empresa. Agora, se a pessoa não sabe qual é a sua missão de vida, se ela não sabe se essa missão de vida está realmente alinhada com a missão da empresa, será que ela está no máximo da sua performance? Será que ela está no máximo do seu desempenho? Não está. Ela está trabalhando ali só para ganhar um dinheirinho no final do mês. Pronto, acabou. Ela não vai oferecer o máximo da sua excelência, da sua produtividade. É como aquela pessoa que vai todo domingo na igreja, na missa, no culto, seja lá onde for, mas ela não vive aquilo, ela só cumpre uma obrigação, não vai sentir florescimento, resultado. Esse é o primeiro aspecto, Dorivan. E o segundo aspecto de contribuição direta da psicologia positiva vem de um outro psicólogo, não do professor Dr. Martin Seligman, que eu já falei hoje, mas do professor Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Eita, nomezinho complicado de falar. São várias consoantes juntas. O professor Mihaly Csikszentmihalyi é o pai da teoria do estado de flow, que é um momento, né, que você consegue o máximo da sua habilidade, porque você se sente no máximo do desafio externo e interno. Quando você é muito bom em algo e se sente desafiado a ser ainda melhor, você entra no estado de flow. E quando você entra no estado de flow, o seu resultado é melhor, porque o seu nível de concentração aumenta, seu nível de motivação aumenta e, por consequência, o seu nível de performance aumenta. Então, são dois exemplos claros de como a psicologia positiva pode ajudar no estado de flow. Detalhe, eu tenho um curso, um treinamento de liderança positiva, onde eu ensino para os líderes como eles podem aplicar as várias técnicas da psicologia positiva na vida deles, claro, mas também nas suas equipes, como eles podem ajudar as suas equipes a encontrar a felicidade, o bem-estar e a excelência. Como é que você pode ajudar uma outra pessoa a atingir resultados melhores? Quer ver um exemplo do que aconteceu hoje aqui? Se o Erivelton, a Magali, escreverem ali a missão deles, mesmo que seja uma primeira versão como a do Daniel,
e ajustando, e chegar ali no momento que eles podem olhar para aquilo que eles escreveram e dizer assim, essa aqui é a minha missão, eu sei que eu já ajudei a vida deles. Tenho certeza disso. Agora, isso não depende de mim, depende deles. Se eles escreverem, eles vão sentir na pele o resultado da ferramenta. Se eles não utilizarem, é a vida deles, eles que decidem. Agora, imagine eu fazendo isso dentro de uma empresa, não só com a missão de cada um, mas com a missão da própria organização. Eu já fiz isso constantemente. Falei, vamos ver se você tem uma vida significativa, uma vida profissional significativa. Qual é a missão da empresa? Quem aqui sabe de cor, levanta e fala sem errar uma vírgula. Vai ganhar um prêmio aqui. Leva um chocolate e tal. São pouquíssimas pessoas que levantam e falam. Então agora vamos analisar qual é a missão da tua empresa. Aí a gente vai no método de extripador. Vai parte por parte. Isso realmente faz sentido para você? Você está conectado com isso? Você vive isso? Agora, se você é líder, você já estimulou a tua equipe a viver essa missão também? Portanto, a psicologia positiva pode e deve ser utilizada dentro das empresas. Diga lá, Dorivan, que você falou que tinha umas 2 ou 3. Já foi a primeira. Legal. Explica para a gente melhor o que é o estado de flow. Tá, beleza. O estado de flow, como eu estava falando até agora, é quando você consegue entrar num estado de consciência, de desempenho, de performance, de satisfação muito acima da média. É mais ou menos o seguinte, olha como talvez alguns de vocês já tenham experimentado o estado de flow. Eu não sei se você já passou pela experiência de começar a fazer um trabalho e aí você vai se sentindo tão estimulado, tão desafiado a fazer aquilo cada vez melhor, que você vai se concentrando e se dedicando àquilo e de repente você perde até um pouco da noção do tempo. Você vai se dedicando àquele trabalho e quando você olha no relógio, fala assim, caramba, já são 6 horas da tarde, acabou o expediente, eu não vi a tarde passar. Ou você começa num projeto à noite e vai se dedicando e tem aquele silêncio da casa, não tem barulho, e você vai se envolvendo com aquele projeto, vai se envolvendo e vai se sentindo cada vez mais desafiado a melhorar aquele resultado. E quando você percebe, o dia está raiando e você passou a noite inteira trabalhando e não sentiu sono, não sentiu cansaço, porque você estava entregue àquilo. Vocês já viram guitarristas que às vezes estão fazendo um solo de guitarra e parece que ele, a guitarra, virou uma coisa só? Ou um pianista que ele está tocando piano e ele está tão entregue, ele está tão motivado, tão feliz, ele está tocando tão bem, ele está numa performance tão acima da média que parece que ele e o piano, ele e a guitarra virou uma coisa só. Isso é o estado de flow. Eu não sei se você já passou pela experiência de começar a conversar com alguém numa noite e aquela conversa vai ficando tão gostosa, tão agradável, tão estimulante, e você vai se sentindo desafiado a entregar cada vez mais a sua contribuição para aquela conversa, a participar de uma forma cada vez mais profunda aquela conversa, que de repente você vê o sol raiando e aí se dá conta com aquela pessoa, caramba, a gente passou a noite inteira conversando e não viu o tempo passar. Quem já passou por essas experiências, levanta a mão. Olha lá. Então, você que levantou a mão, já experimentou o estado de flow. Talvez você não sabia que era esse o nome. Agora, qual que é a contribuição do estado de flow dentro da psicologia positiva? Esse estado de, sabe, de você sentir que você... É o que eu estou sentindo agora, vocês não têm noção. Eu estou aqui numa alegria, numa felicidade, porque eu estou cumprindo a minha missão e eu estou me sentindo desafiado pelas perguntas do Dorivan. Cada vez que ele faz uma pergunta, eu falo, legal, eu vou entregar mais aqui para essas pessoas, vou trazer mais conhecimento aqui para essas pessoas. Isso vai me levando para um estado de concentração, de desempenho, de alegria, de motivação muito acima da média. Eu não estou aqui para dar uma aulinha qualquer uma, de qualquer jeito. Senão eu falo assim, muito bem, pessoal, psicologia positiva, a ciência que estuda, né? Vou ler aqui para vocês, espera aí, ó. Página número 10, o estado de flow. Não, para com isso. Eu não quero ver ninguém aqui com carinha de Boi Venâncio, né? O que é uma aula com carinha de Boi Venâncio? Fica falando, e a pessoa fica assim, muito pelo contrário.
Eu quero ver na cara das pessoas o que eu estou vendo agora. Aquele semblante que está pensando, que está analisando. Eu estava falando aqui, a Magali estava fazendo assim com a cabeça, né? Eu estava falando assim, é isso mesmo. Em alguns momentos a Rose estava sorrindo, o Dorivan estava sorrindo, o Daniel e o Erivelton, assim, o Erivelton me parece ter uma linha de raciocínio mais racional, um perfil um pouco mais racional, uma cara assim, de reflexão, de que está estudando, realmente está analisando o que você está falando. O Daniel também com uma cara assim, muito observadora, né, prestando muita atenção, está conectado comigo. Vocês não estão pensando na mulher da bezerra. Nesse momento, vocês estão junto comigo aqui. Então, o estado de flow acontece assim. Quando você se dispõe, essa que é a grande sacada da psicologia positiva. Você pode entrar no estado de flow assim espontaneamente, por um acaso, de uma maneira natural. Você começa e, de repente, quando você se dá conta, pá, você já entrou no estado de flow. É o que mais acontece. Porque o estado de flow não acontece sempre. O estado de flow ele acontece em momentos especiais. Só que a psicologia positiva nos ensina que você pode planejar o seu estado de flow. O que significa planejar o seu estado de flow? Você vai verificar o seu nível de habilidade e vai se desafiar a aumentar esse nível de habilidade. Até que você vai chegar num nível de performance muito acima da mediocridade. Basicamente é isso. Então, o estado de flow é um momento que você experimenta o máximo do seu nível de habilidade com o máximo do seu nível de desafio. O Mihaly Csikszentmihalyi, ele começou a estudar o estado de flow observando pintores. Sabe aqueles pintores que eles entram num transe quando eles estão pintando? Eles começam a jogar tinta e bater, e vai daqui, vai de lá, e às vezes eles passam horas. Eles não sentem fome, eles não sentem sede, eles estão entregues naquilo ali. Eles entram no fluxo. O que é flow? Fluxo, fluidez. Eles entram nesse estado de fluidez que parece que aquilo que ele está fazendo e ele vira uma coisa só. Aquela história do bate-papo, que você começa a conversar e você não vê o tempo passar, é como se aquilo que você está sentindo e você virasse uma coisa só. É como se você é outra pessoa e o que vocês estão compartilhando e sentindo virasse uma coisa só. Você está entregue ali, você esquece do mundo, esquece dos problemas e foca naquele momento. E aí o resultado é excelente, o resultado é acima da média. Eu vou dar um exemplo. Constantemente eu entro no estado de flow atendendo os meus coaches, atendendo meus pacientes em terapia, porque eu me programei para entregar o meu melhor naquela sessão. Eu me sinto desafiado por cada pergunta que ele faz, com a possibilidade de explicar algo novo. Isso me leva para uma sensação de prazer, de alegria muito acima da média. E aí eu entro nesse estado de fluidez. Eu entro em estado de flow. Inclusive, posso entrar em estado de flow com outras pessoas. Lá nas minhas aulas, vocês vão ver, na aula número 1, eu mostro uns slides assim, onde eu estou fazendo palestra para mais de 1000 pessoas. E está todo mundo em estado de flow. Não é? Então, dentro da empresa, eu consigo, eu já fiz isso várias vezes, inclusive, pegar uma equipe de vendas e ajudar aquela equipe de vendas a entrar no estado de flow. Como que eu fiz isso? Desafiando cada um a utilizar o máximo da sua habilidade. E mensurando a habilidade, inclusive. Deixando claro, quem chegar no máximo nível de habilidade vai ter uma recompensa. Quem não chegar, infelizmente não vai. E não é assim, primeiro, segundo e terceiro, não. Todos que chegarem no nível vão receber alguma coisa. Agora, quem não chegar, infelizmente, não vai receber. Simples assim. O desafio está posto. É para todo mundo que consiga atingir o resultado. Todo mundo acaba em flow. Beleza? Perfeito. Ó, como é bate-papo, as pessoas também podem fazer perguntas para o Weber, tá? Como a gente está quase terminando, eu dou essa dica aí para quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão aí e a gente abre para você também perguntar para o Weber, tá? É isso aí. Tu falou ainda há pouco em força de caráter. Uhum. Como as virtudes e forças de caráter são moldadas nas pessoas e como elas podem mudar a sua vida para melhor? Tá. Então, primeiro vamos definir esse conceito do que são virtudes e forças de caráter. O Martin Seligman, como eu falei, ele propõe que a gente olhe muito mais
para a felicidade do que para a doença. Na psicologia positiva, a gente não fica estudando a depressão, a gente fica estudando a felicidade. O foco é outro. Percebe a diferença? Então, existe na psicologia e na psiquiatria um livro, um catálogo, que tem lá todas as doenças mentais que existem, todos os transtornos mentais que existem, estão catalogados nesse livro. Chama DSM-5. Tem tudo lá: depressão, pedofilia, necrofilia, podofilia, tudo, claustrofobia, tudo quanto for doença mental, síndrome de transtorno alimentar, transtorno bipolar, transtorno de humor, síndrome de ansiedade generalizada, está tudo lá, catalogado, essas doenças todas. Explica direitinho qual é o sintoma, tal. Martin Seligman pensou assim: já que existe um catálogo da doença mental, que tal a gente criar um catálogo não focado nas doenças, nos problemas, mas focado em como a gente conquista a felicidade, bem-estar e o sucesso. Ele e o Christopher Peterson, que é um outro psicólogo desse movimento, da psicologia positiva, eles começaram a pesquisar, então, profundamente tudo que a psicologia já produziu, mas também a filosofia, as religiões, até contos de fadas, né, literatura infantil, tudo que a humanidade já produziu como caminhos possíveis para conquistar a felicidade, o bem-estar e o sucesso. Depois desta vasta pesquisa, eles criaram uma tabela periódica. Lembra daquela tabela da química, daquela tabela dos elementos químicos? A tabela periódica dos elementos químicos, que a gente decora lá no ensino médio e depois nunca mais usa aquilo na vida. Você decora tudo, não sei para quê, né? Ah, bom, se a pessoa for química, ela vai usar um dia. Mas tirando as pessoas que lidam com química, a gente não usa aquilo para nada. Ele decidiu fazer uma tabela periódica, como aquela tabela, mas com elementos que a gente pode e deve utilizar. E aí ele criou as virtudes e as forças de caráter. Então, dentro de cada virtude, tem essas forças pessoais que todos nós temos e que nós podemos desenvolver. Para a gente não avançar muito no tempo, como eu falei, eu tenho lá uma outra aula no minicurso, lá no meu canal no YouTube, Prof. Eber, que fala das forças de caráter. Eu vou pegar algumas, são 6 virtudes, vou pegar 2 delas, tá? Então, vou pegar a primeira e a última dentro da tabela. A primeira virtude é a virtude da sabedoria. Dentro dessa virtude de sabedoria, tem várias forças de caráter. Tem lá amor ao aprendizado, criatividade. Como é que eu moldo isso na minha vida, então? Quando você olha para essa tabela, é a mesma coisa de você olhar para uma mesa de som. Sabe quando você está equalizando o som numa mesa profissional? Que tem vários botões, médios, graves e agudos, e aí você vai organizando o nível de cada um daqueles canais. Tem canal que você percebe que está muito baixo, você tem que aumentar, tem outros que você percebe que está muito alto, precisa baixar. Então você olha para cada uma dessas virtudes e faz uma autoanálise. Como é que está o meu nível de amor ao aprendizado, por exemplo? Eu imagino que o nível de vocês que estão comigo aqui agora está alto, porque você está em plena segunda-feira, né, aqui conosco, desejando aprender algo mais. Então, se você está aqui, é porque o teu nível de amor ao aprendizado provavelmente está alto. Tanto é que você esperou a gente arrumar todo o perrengue do início lá, que estava com problema tecnológico. Você esperou tudo isso porque você queria aprender alguma coisa a mais. Então, nota 10 para o teu amor ao aprendizado. Mas aí, de repente, se você olha para a tua própria vida e faz uma autoanálise, como é que está o teu nível de criatividade? Uns tempos atrás eu passei por essa experiência. Eu analisei o meu nível de criatividade e eu cheguei à conclusão que o nível não estava tão bom quanto poderia. O meu nível de amor ao aprendizado é alto. Eu vivo lendo, aprendendo, fazendo curso. Mas o de criatividade não estava tão alto assim. E aí eu fui estudar o que é criatividade para praticar a criatividade. Porque eu estava imaginando que para ser criativo eu tinha que inventar a roda. Esse negócio de inventar algo totalmente novo, algo completamente inovador, isso não é criatividade, isso é originalidade. É outra história. Criatividade é a atividade de criar.
Quando eu crio alguma coisa, estou exercendo a criatividade. Pode até ser criar um jeito novo de fazer coisas que eu sempre fiz. Pode ser, inclusive, criar um hábito novo. Pode ser criar uma coisa diferente. E aí, naquele momento, eu percebi o seguinte, que eu tinha ido num restaurante e tinha ficado chateado porque não tinha no restaurante bolinho de arroz. Porque toda vez que eu vou no restaurante, eu fico torcendo para ter bolinho de arroz. Porque eu amo bolinho de arroz. E o que é bolinho de arroz, gente? Bolinho de arroz é resto de arroz, reciclado, temperado. Mas eu adoro bolinho de arroz porque me lembra a minha infância. Quando eu era criança, eu comia muito bolinho de arroz. E sabe o que eu percebi naquele momento? Que eu nunca tinha feito bolinho de arroz aqui em casa. E a minha esposa adora bolinho de arroz também. Porque é tão efetiva para ela. Aí eu falei assim, e eu pensando comigo, vou exercitar a minha criatividade. Eu falei assim, escuta, vamos fazer aqui uma rodada de bolinho de arroz? Aí nós entramos na internet, eu, minha esposa e meus filhos. Entramos lá no YouTube, pesquisamos, receita de bolinho de arroz. Faz o teste para você ver. Parece umas 300 receitas. Aí nós escolhemos lá umas 2, 3 receitas interessantes. E aí foi todo mundo junto, pegar lá o arroz. A gente fez receita com ovo, sem ovo, com milho, sem milho. E aí a gente ficou lá amassando, né, aquele arroz, todo mundo junto. Aí depois eu fui pro fogão, porque o fritador oficial aqui na minha casa sou eu. Quem frita melhor aqui em casa sou eu. Né? Na hora de fritar um ovo, todo mundo chama o papai para fritar o ovo, que o papai sabe fritar um ovo maravilhosamente bem. Na hora de fritar uma mandioca, qualquer fritura é comigo. Então eu fui lá para a panela, a massa já estava pronta, todo mundo ajudando, fazendo ali, né, os bolinhos, e eu jogava ali no óleo quente, da temperatura certa, e tirava com a peneirinha, colocava no papel toalha, e comemos, e foi delicioso, como ali, conversando, se divertindo. Isso foi um ato de criatividade, onde eu exercitei uma força de caráter que estava meio enferrujada. Aí você já dispara, aí você já começa a querer criar novidade, ir atrás, né? Então, aqui eu estou falando de 2 virtudes. Primeiro, amor ao aprendizado. 2 virtudes não, 2 forças de caráter dentro da virtude de sabedoria. Agora vamos pegar a última virtude, que é a virtude de transcendência. Entre as forças de caráter da virtude de transcendência está a gratidão, que eu já falei para vocês. Um exercício prático. Comece a escrever todo dia a sua lista de gratidão. Vê o resultado que isso vai dar. Né? Começa, pratica. Todo dia escreve ali no papel. Começa a focar, porque tudo que eu foco expande. Escreve uma carta de gratidão, agradecendo pessoas. Experimenta, faz o teste. Você começa a exercitar. E aí, Dorivan, quando você fala assim, como é que a gente pode moldar isso para ajudar as nossas vidas? Se eu começo a olhar para essas 24 forças de caráter e de forma intencional, programada, planejada, eu começo a desenvolver essas forças de caráter, meu amigo, eu não vou ter tempo para ficar triste, eu não vou ter tempo para ficar reclamando, eu não vou ter tempo para ficar choramingando. Eu costumo dizer que enquanto algumas pessoas choram, outras vendem lenços. Olha o que aconteceu comigo. Eu vivo praticamente de treinamentos, palestras, workshops presenciais. Veio a pandemia, isso tudo evaporou. Eu já tinha um valor alto de contratos fechados que era ir lá executar e receber. Foram cancelados, evaporou. Porque não estou podendo mais fazer. Se eu fico focado nisso, ai meu Deus, e agora? Eu não tenho mais contrato, não fechei dinheiro, como é que eu vou sobreviver? Daqui a pouco eu estou precisando aí de cesta básica de alguém. O que eu fiz? Aí vem a ressignificação que a Rose falou. Falei, pera lá. O que não tem remédio, remediado está. Eu não vou mudar essa situação. Eu vou mudar o meu mindset, meu mapa mental. O que eu sei fazer na vida? Eu sou psicólogo, eu sei atender como psicólogo clínico. Vou atender online. Eu sou coach. Eu vou atender online. Eu ensino pessoas que querem ser coaches.
Então, se você quer ser coach, entre em contato comigo. Eu tenho uma escola de formação e certificação em coaching. E eu estou fazendo essa formação online. Aulas, né, ao vivo, pessoais, exclusivas, personalizadas, onde eu ensino várias ferramentas de coaching ao vivo e a cores para a pessoa. Comecei a oferecer isso na internet. E começou a entrar resultado. Não é o mesmo que eu tinha antes. Não é. Mas me trouxe resultado. Aí vem a criatividade. Vou criar um mini curso gratuito para poder divulgar meu trabalho. Mais de 2.000 pessoas me conhecem hoje que antes não me conheciam. Inclusive a Rose, que está aqui. Foi a Rose que me apresentou o Dorivan. E agora estou conhecendo vocês. E vou conhecer as outras pessoas que vão me assistir depois, porque vai ficar gravado. Aí vieram as parcerias, como eu estou fazendo agora com esse projeto Conecta. Nós vamos fazer um workshop só com o pessoal do Conecta. E aí, é claro, esse workshop tem um valor, justamente porque com essa parceria vai ter um desconto especial para quem participa do Conecta. E, é claro, entra recurso. Percebe o que eu estou falando para vocês? Então, ao invés de ficar chorando, eu comecei a usar a criatividade. E aí eu criei esse modelo de workshop, porque aqui, pessoal, como o Dorivan falou, aqui é só um bate-papo, aqui eu estou falando, vocês estão me ouvindo. No workshop, não. No workshop, todo mundo participa. Eu falo assim, ó, pega aí papel e caneta, que agora vocês vão fazer a balança emocional 3x1. Lá na videoaula, você vai aprender como que faz. No workshop, você vai fazer, vai sentir na pele, e eu vou tirar suas dúvidas. O grupo troca experiências, né? Como é que foi para você? E cada um compartilha. Olha, para mim foi difícil. Ah, para mim foi gostoso. Ah, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. É fantástico. A gente começa 1h30 da tarde, vai até às 17h30. Aliás, eu nunca consegui terminar às 17h30. Sempre termina às 17h45. Teve uma turma que era 18 e tralalá, e eu falei assim, gente, a gente precisa parar. Ele precisa parar porque tem gente que precisa sair, tem compromisso e tal, porque a gente não viu o tempo passar. A tarde toda, das 13h30 às 17h30. E as pessoas falam assim, Heber, eu não vi o tempo passar, foi rápido demais. Por quê? Todo mundo no estado de flow. Resumindo a resposta, então, para essa pergunta do Dorivan. Eu preciso, primeiro, conhecer quais são as virtudes e as forças de caráter. Lá no grupo eu disponibilizo a aula e a tabela. Se vocês quiserem a tabela, me manda um WhatsApp. Heber, me manda a tabelinha. Eu mando a tabela para você lá. Você olha cada uma das forças de caráter, se autoavalia e a partir daí pensa o que eu vou fazer de forma programada, planejada, intencional para desenvolver essas forças de caráter aqui que eu quero. E aí você vai desenvolvendo. Tem semana que eu desenvolvo 2, 3, tem semana que eu desenvolvo 1, tem semana que eu desenvolvo 5, 6. Eu tenho 24 forças de caráter para desenvolver no meu cardápio. Então, cada semana eu vou equalizando a minha mesa de som. Por exemplo, o amor ao aprendizado, modéstia às favas, eu tô de nota 10. Eu tô de parabéns. Porque eu tô estudando pra caramba. Porque eu tô numa fome de aprender. Tô fazendo curso, tô lendo, tô assistindo vídeo no YouTube. Tô doido para aprender. Então, a minha nota de amor ao aprendizado, nota 10. Eu não preciso me preocupar com isso, que tá fluindo. Já tá fluindo. Mas, de vez em quando, eu tenho que olhar para outras forças de caráter. Não é? Como é que está, por exemplo, o meu nível de perdão, que é uma força de caráter? Como é que está o meu nível de justiça? Como é que está o meu nível de generosidade? Essa é uma das forças de caráter também. E esses dias a gente teve a oportunidade de exercitar a questão da generosidade. Não é? Na pandemia, muitas pessoas estão experimentando essa força de caráter, praticando essa força de caráter. Recentemente, a nossa igreja fez um evento para arrecadar alimentos. Nós arrecadamos algumas toneladas de alimentos que agora estão sendo direcionadas para famílias carentes que estão aí enfrentando desemprego, né? Famílias aqui na minha cidade. Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, um dos maiores IDHs do Brasil, uma cidade muito desenvolvida, com muita qualidade de vida, e que tem um monte de gente, nesse momento, passando fome. Passando fome, não tem o que comer, não tem comida para pôr na mesa. E agora, graças a Deus, com a generosidade de muitas pessoas, nós estamos ajudando muitas famílias. Então, é exercitar, porque às vezes a gente não põe isso no radar. Heber,
Quer dizer, então, que você não é uma pessoa generosa? É claro que eu sou. Mas, às vezes, você não exercita a sua generosidade tanto quanto deveria. E aí, em alguns momentos, você tem que olhar para a sua vida e falar, caramba, eu posso ser um pouco mais generoso do que eu tenho sido. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Total. Total? Sim. Beleza. Total. Então, agora eu creio que a gente pode abrir para as perguntas das pessoas aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Magali, Rose, Irivelton, Daniel. Daniel já levantou a mão. Abre teu microfone aí, pode fazer tua pergunta, Daniel. Então, com relação à carta de perdão, a lista de gratidão e a missão, tem alguma, deixa eu ver, como é que eu posso dizer? Tem algum que eu não ouvi a última palavra, Daniel? Pensando aqui, como que eu vou perguntar se tem alguma diferença entre eu fazer escrito ou no computador digitado, se Legal. atrapalha. Muito, muito interessante. Se há uma diferença entre escrever e falar. Basicamente é isso a tua pergunta, certo? Beleza. Escrever é fundamental. Eu vou te explicar por quê. Escrever é fundamental. Assim, quando você fala e pensa ao mesmo tempo, praticamente. Mas quando você vai escrever, você faz esse movimento de transformar conteúdos latentes em conteúdos manifestos, concretos. E vou te explicar uma coisa. A carta de perdão, ela é mais para você do que para o outro. Vou dar um exemplo. Eu tenho dificuldade de liberar perdão. Eu tenho mágoa com relação a algo que me fizeram. O que eu faço, então? Eu vou escrever para essa pessoa que eu estou liberando o perdão, que eu desejo liberar o perdão. Eu coloco lá, fulano de tal, eu perdoo você pelo que você fez, né? Você me magoou, mas eu quero me livrar dessa mágoa. Eu penso que a gente tem que buscar algo diferente na vida. E você vai despejando, liberando esse perdão. Aí qual que é primeiro, quando você faz isso, você é obrigado a pensar no que você vai falar, escolher as melhores palavras, configurar a melhor frase para colocar no papel. Isso por si só já é terapêutico. E você vai escrevendo, vai liberando, aquilo vai aliviando a tua alma, você vai desabafando, vai colocando para fora. Escreve. Terminou, você vai ler aquela carta em voz alta, que é para ouvir a tua própria voz proferindo aquelas palavras. Isso vai te trazer um impacto emocional muito interessante. Porque o objetivo é você se libertar daquela mágoa. Talvez você não precise nem comunicar isso para a pessoa. Talvez a pessoa não esteja nem viva mais. Talvez você tenha que perdoar alguém que já não está mais no plano físico, que já morreu. E quando você coloca tudo aquilo e lê a sua própria carta, né? Você ouve sua própria voz, você vai definir o que você vai fazer. Se eu tenho intenção de realmente ter uma conversa com a pessoa e me aprofundar e colocar os pingos nos is, compensa você entregar a carta na mão dela e falar assim, olha, eu quero te falar algumas coisas importantes, está aqui, ó. Ponto. Agora, de repente, você ainda não está preparado para ter essa conversa. Você sente que, apesar de ter feito a carta, aquela mágoa ainda está muito forte dentro de você, só isso não resolveu, porque perdão é um processo, você não resolve, você não perdoa assim de uma hora para outra. Às vezes isso acontece. Né? Sessões de constelação familiar, por exemplo, é muito comum isso. A pessoa vai para uma sessão de constelação e, de repente, ela consegue amarrar todas as pontas e sair daquela sessão zerada. Às vezes, numa sessão de terapia, também consegue. Às vezes, numa sessão de coaching, dependendo da ferramenta, também consegue. Mas isso depende do estágio que a pessoa está, do estado emocional que ela está enfrentando, de quanto tempo faz que ela busca efetivamente perdoar aquela pessoa. Tem muitas variáveis envolvidas. Se você chegar à conclusão, então, que neste momento você não consegue entregar essa carta, que não vai ser produtivo, não vai ser viável, tem uma outra técnica para te ajudar a investir no perdão.
pega a carta que você escreveu, segura pontinha do papel aqui com o dedo, vai na ponta de baixo com um isqueiro, com fósforo, vai queimando aquela carta. Enquanto a carta está queimando, você vai falando assim: eu decido perdoar, eu decido perdoar, eu decido perdoar. Porque você está ressignificando o seu mapa mental. E talvez você tenha que fazer 5, 10, 15 cartas antes de falar. Então essa técnica de colocar no papel, ela é mais efetiva do que simplesmente você ir conversar com a pessoa. Só pelo fato de você escrever e poder escolher as melhores palavras, já é muito enriquecedor. Porque às vezes você vai ter uma conversa com alguém e as palavras não saem, ou as palavras não saem do jeito que você gostaria. Então eu não tenho dúvida. Seja definir a missão, seja uma carta de perdão. E quando eu falo carta de perdão, pode ser uma carta perdoando alguém, pode ser uma carta pedindo perdão para alguém, e pode ser uma carta, inclusive, para você mesmo, se perdoando. Eu já passei por esse processo de escrever cartas para mim, porque eu precisava me perdoar de algumas questões. E eu escrevi a carta assim, ó: querido Heber, eu perdoo você por tudo aquilo que você fez. Não fique na praça, você está perdoado, você se arrependeu, você é uma pessoa melhor. Acredite em você, vai dar tudo certo. Você precisa se perdoar, você precisa entender que o arrependimento leva para a edificação e que a culpa está te corroendo. Se liberta dessa culpa, Heber. E ia escrevendo a carta para mim mesmo. E aí, depois de escrever a carta, eu li a carta em voz alta. E aí, lendo a carta em voz alta, eu comecei a chorar, porque vai saindo tudo, o conteúdo latente vai ficando manifesto. É fantástico, Daniel. Faz a prova. Se você quiser pedir perdão para alguém, perdoar alguém, ou se perdoar, faz o que eu estou te falando, escreve. Porque saber e não fazer é ainda não saber. Você pode pensar assim: ah, tá, já sei então, já sei como é que funciona essa técnica. Se você não fizer, você não sabe. É que nem a história da missão. Ah, eu tenho a minha missão na cabeça. Não escreveu? Desculpa, você não tem a missão ainda, tecnicamente não. Respondido, Daniel? Beleza? Vamos lá. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Magali, Rivelton, Rose. Se quiser fazer alguma pergunta, é só liberar o teu microfone aí e pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso no Google aqui. Não tem tempo para pesquisar no Google. Praticamente tem tudo hoje, né, no Google. Se você for no Google, vai aparecer um monte de coisa. Professor, eu não poderia deixar, né, de fechar esse nosso bate-papo com uma pergunta sobre o momento que estamos passando, né? Sobre a crise de pandemia. Uhum. Então, como fazer a psicologia positiva uma aliada para atravessar e sair da crise de pandemia mundial? Tá. Olha, sem dúvida alguma, é utilizar... Primeiro, aprender mais sobre psicologia positiva, né? Nós estamos aqui conversando, foi um bate-papo, mas lá no mini curso, quando a pessoa entra no grupo, eu disponibilizo lá os 2 livros que são a base da psicologia positiva, tá? São dois livros. Então vamos lá. O primeiro livro é esse aqui, ó. Felicidade Autêntica, do professor Dr. Martin Seligman. É aqui que ele trata daquela questão da vida prazerosa, da vida engajada, da vida significativa. Aí, muito tempo depois de ter escrito esse livro, o Seligman fez uma revisão do trabalho dele, fez também uma análise de outros autores que começaram a pesquisar sobre psicologia positiva, e aí ele escreveu esse outro livro aqui, ó, Florescer. Aqui ele fala sobre a importância de uma vida prazerosa, uma vida engajada e uma vida significativa. Aqui ele explica que além de uma vida engajada, de uma vida prazerosa, uma vida engajada e uma vida significativa, se você realmente quer experimentar felicidade autêntica, você precisa investir bastante na sensação de autorrealização, de realização, aquela sensação gostosa de dever cumprido, a sensação gostosa que eu sei que eu vou sentir quando terminar o nosso bate-papo aqui. Assim, fiz alguma coisa que tem tudo a ver com a minha missão.
cumpri a minha missão, né? Foi gostoso, foi interessante, sensação de dever cumprido. Mas além dessa sensação de realização, ele fala nesse livro Florescer que você precisa investir em relacionamentos positivos. O que está acontecendo agora nessa pandemia de divórcio, de briga dentro das casas é um absurdo. Porque agora os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos disfuncionais, estão aparecendo mais. Porque você é obrigado a passar mais tempo em casa. Não tem como você escapar. Está todo mundo pisando um pouco mais no calo um do outro. Então, o primeiro passo para utilizar toda essa maravilha que a gente encontra na psicologia positiva é aprender mais sobre psicologia positiva. Leia os livros, faça o meu minicurso, participe do workshop que nós vamos fazer em parceria com esse projeto Conecta, né? Para aprender mais. E aí, pratique as ferramentas. Nós já falamos de algumas aqui, a carta de gratidão, escrever a sua missão. Começa a praticar isso, porque se você estiver bem com você, você vai conseguir lidar mais com os problemas. As pessoas pensam que a resolução dos problemas estão sempre no ambiente externo. E, na verdade, a grande transformação começa dentro de você. É a história de metade do copo cheio, metade do copo vazio. Depende de como você olha para o mundo, de como você olha para você, de como você... Se você está bem contigo, se você está bem com você, se você está bem com você próprio, você consegue se relacionar bem com as outras pessoas, se relacionar bem com os problemas que você tem que enfrentar, até mesmo se relacionar bem com Deus. Um dos trechos mais interessantes para mim no Evangelho é quando alguém chega para Jesus e pergunta: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, olha a força disso. E o segundo, semelhante a esse, tão importante quanto esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E a gente sempre guarda desse versículo que a gente tem que amar o próximo, que é verdade. Mas olha a sabedoria de Cristo, como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar plenamente alguém? Se você não acredita em você, como é que você vai acreditar nas outras pessoas, no país, no mundo? Se você não se relaciona bem com você, como é que você vai se relacionar bem com os outros? Se você não acredita que vai sobreviver, como é que você vai sobreviver aos problemas externos? Eu conheço pessoas que estão enfrentando dificuldades terríveis, mas estão buscando solução, estão vencendo, estão em paz, estão com tranquilidade, mesmo enfrentando os perrengues, mesmo com as dificuldades. Agora eu conheço pessoas que não estão tão mal assim, estão apavoradas, angustiadas, ansiosas, enfiando os pés pelas mãos, fazendo besteira. Por quê? Porque o seu mundo interno está completamente desorganizado. Como é que a gente pode enfrentar essa pandemia melhor, então? Experimentando o que é uma vida prazerosa, experimentando o que é uma vida engajada e, principalmente, experimentando o que é uma vida significativa. Falando da vida prazerosa, quer ver uma coisa que eu estou aprendendo muito nessa pandemia? É degustar as emoções positivas. Porque as emoções negativas, elas chamam muita atenção. As positivas, não. As positivas, assim, você vai experimentando e não dá tanto valor. Sabe, eu estava agora, um pouquinho antes de vir para cá, tomando banho. E aí eu estava tomando banho e aproveitando aquele banho. Degustando. Falei, meu Deus, que água quentinha. Aqui em Rio Preto está meio frio hoje. E eu, assim, aquela água quentinha, e aquele cheiro gostoso de sabonete, e eu tomando aquele banho pensando assim, como Deus é bom. Eu tenho água encanada. Eu tenho energia. Tem gente que está com a luz cortada porque não conseguiu pagar. Esses dias eu conversei com um cara que está no nosso grupo, e ele me ligou e tal, e ele falou assim, professor, eu preciso esperar a minha esposa chegar, porque assim, ela foi pegar lenha, porque aqui em casa a gente está sem dinheiro para comprar gás, e eu estou cozinhando com lenha. Né? Eu estou aqui com a internet, porque eu estou com o Wi-Fi do meu vizinho. Mas aqui a gente, às vezes, não tem nem comida, professor. O pessoal está ajudando a gente com cesta básica. E graças a Deus eu tenho comida na minha mesa, e posso tomar banho, ter energia. É degustar.
Esses dias eu estava assistindo um filme com a minha família, eu estava olhando assim para o rostinho dos meus filhos, né, para a carinha deles, e falei, meu Deus, deixa eu aproveitar isso, porque vai chegar um momento que eles não vão estar mais aqui. Eles vão constituir suas próprias famílias, nós não vamos estar embaixo do mesmo teto. Então é degustar as pequenas coisas, as amizades, as emoções positivas, tomar posse disso. Se eu faço isso, eu treino a minha mente para focar o que há de bom, mesmo nessa pandemia. Tem um lado ruim? Tem, mas olha o lado bom. Eu estou convivendo mais com as pessoas que eu amo. Eu tenho oportunidade agora de passar mais tempo com eles. Enquanto algumas pessoas estão achando isso um inferno, eu estou achando isso um paraíso. Porque eu estou aprendendo, inclusive, a lidar com algumas dificuldades de relacionamento. Pensa que eu não tenho problema? É claro que eu tenho. Com qualquer ser humano. Pensa que de vez em quando eu e minha esposa, a gente não tem uns arranca-rabo aí, não tem umas dificuldades? Tenho. Com todo mundo, só que eu não foco no problema. Eu foco na solução. E ela também. Então, às vezes, a gente dá, né? O fio dá uma desencapada, a gente tem um atrito ali, eu respiro, ela respira também, a gente senta, conversa, ela me explica o que ela precisa, eu explico para ela o que eu preciso, a gente entra em acordo e foca numa emoção que é também uma força de caráter, que é o amor. A gente exercita o amor. Amor não é paixão. Amor não é um sentimento. Amor é um comportamento. É uma força de caráter. Eu decido amar. Amor é ato de vontade. Faz sentido o que eu estou falando para você? Total. Essa pergunta, Dorivan, como que a psicologia positiva pode nos ajudar nesse momento de pandemia? A partir do momento que eu conheço os fundamentos, as técnicas, eu tenho que praticar, porque esse é um dos fundamentos da psicologia positiva. Atitude intencional. Eu decido que eu vou ter uma vida prazerosa, eu decido que eu vou ter uma vida engajada, eu decido que eu vou ter pensamentos bons, eu decido que eu quero entrar no estado de flow, eu já sou muito bom nisso aqui, eu quero ficar melhor ainda. Nem a Magali falou assim, olha, eu dou aula lá na igreja. Então, quando ela chegar e falar assim, olha, hoje eu vou dar uma aula na igreja que vai ser muito abençoada, vai ser poderosa, e o Espírito Santo vai falar realmente ao coração daquelas pessoas, e vai ser impactante, vai ser transformador, ela vai sentir energia suficiente para ler mais a Bíblia e procurar estratégias, dinâmica, recurso, atividade, e quando ela chegar lá, ela fala assim, agora é a hora da verdade, ela não vai dar uma aula qualquer. Ela não vai... O que é o bonitinho? Bonitinho é um feio arrumadinho. Né? Então, o que é uma coisa boazinha? É uma coisa ali, mais ou menos. Não. Eu vou fazer o melhor que eu posso. É a mesma coisa nos meus relacionamentos. Eu quero ter o melhor relacionamento possível com a minha esposa. O melhor relacionamento possível com os meus filhos. O que eu posso fazer de forma intencional para conquistar isso? Às vezes eu vou ter que contar até 10. Às vezes eu vou ter que repensar as minhas condutas inadequadas. Às vezes eu vou ter que olhar para mim mesmo e falar assim, puxa, o errado aqui sou eu. Tem uma força de caráter muito importante chamada humildade. Está lá listada na tabela. O que é humildade? É você parar e pensar assim, puxa, eu que estou errado aqui. Sou eu que preciso melhorar. E isso vai te levar para uma experiência, mesmo nesse contexto de pandemia, de mais motivação, de mais esperança. Aliás, agora sim, para concluir, né? Pensando nas empresas. Eu ouço muito isso dentro das empresas. Éber, eu estou desmotivado. Por quê? Porque a empresa não motiva nós. Porque meu chefe não me motiva eu. Então a pessoa começa a falar assim, ó, meu chefe não me motiva, a empresa não me motiva, minha esposa não me motiva, meu marido não me motiva. E elas não compreendem que a motivação é uma energia que, na verdade, tem que sair de dentro para fora. Ninguém motiva ninguém assim de fora para dentro, não. Tem que ser de dentro para fora. Você pode trazer o melhor profissional de motivação do mundo. Se ele começar a falar com aquelas pessoas e as pessoas falam assim, não acho. Dificilmente você vai ver resultado. Eu digo sempre que existem 3 perfis de pessoas nas organizações, nas famílias, nas empresas, nas igrejas. Existem pessoas que têm perfil de águia. São aquelas pessoas que se comportam de uma forma muito parecida com as águias.
São pessoas que buscam voar alto. O Leonardo Boff escreveu um livro muito legal chamado A Águia e a Galinha. Nesse livro ele conta que a águia, quando chega por volta dos seus 40 anos, ela começa a ter problemas, porque o bico dela fica tão retorcido, tão curvado, que ela não consegue comer direito. As garras da águia ficam tão retorcidas, crescem tanto, ficam tão retorcidas, que ela não pega os animaizinhos direito. As penas das asas ficam tão longas, tão crescidas, que ela perde a agilidade no voo. Quando isso acontece por volta dos 40 anos, ela procura um penhasco distante e primeiro ela começa a bater com o bico numa rocha até quebrar o bico. Dói pra caramba, mas aí nasce um bico novo. Com este bico novo, ela arranca todas as garras que estão velhas demais, fica em carne viva. Só que aí nascem garras novas. Com essas garras novas, ela então retira todas as penas que estão velhas demais. E aí nascem penas novas. E com essa brincadeira, ela vive mais 30 anos. Então, o profissional águia, a pessoa que tem perfil de águia, ela investe na reciclagem, mesmo que isso implique em sacrifício. Mesmo que ela tenha que passar no final de tarde aguentando um mala do psicólogo gleg na cabeça dele, falando que pensamento bom gera sentimento bom e tal. Faz o sacrifício, paga o preço. Mas o problema é que não existem só águias dentro das famílias, das empresas, das igrejas. Também tem pessoas com perfil de papagaio. Quem é a pessoa que tem perfil de papagaio? Aquela pessoa que fala muito, mas não faz nada. É que nem o papagaio, é verde por fora e verde por dentro, não amadurece nunca. Sabe como é fácil reconhecer uma pessoa com perfil de papagaio? Ela vê uma pessoa com perfil águia deslanchando na vida, crescendo, ela olha para a pessoa e fala assim, puxa saco, olha lá, puxa saco. Deu sorte essa pessoa, né? E não é o pior dos três. O pior perfil é o perfil do urubu, que é aquela pessoa que fala assim, ó, eu não sei o que é, mas não vai dar certo. E ela torce para dar errado mesmo, para depois falar, não falei que ia dar errado essa merda? Não falei que isso daí não ia dar certo? É aquela pessoa que é pessimista de plantão, ela é negativa ao extremo. Enquanto a águia é otimista, ela voa alto, ela quer crescer, quer evoluir, o urubulino é o pessimista, né? Então, a gente tem que decidir. Eu quero ter qual perfil? Problema todo mundo vai ter. Eu tenho problema, você tem problema, todo mundo tem problema. Agora, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou lidar com esses problemas? Eu vou ter um perfil de águia, vou pagar o preço, vou fazer o sacrifício necessário para encontrar os caminhos para resolver as coisas? Vou ser um papagaião, fico só falando, não faz nada, não faço nada? Ou eu vou ser um urubulino que fica criticando todo mundo e só vendo problema e dificuldade? É aquela pessoa que vai no filme do Tarzan e torce pro jacaré. Que ela olha para a pandemia e só vê tragédia e tal, só vê problema. E tá difícil assistir televisão hoje, né? Porque você liga o jornal e o dia inteiro quantas pessoas morreram, que a pandemia não sei o quê, que a crise, que o PIB caiu, que a crise vai durar não sei quanto, que foi a maior crise de todos os tempos, que o mundo não sabe direito como é que vai. Para com isso. Eu assisto ali o jornal, vou selecionando o que eu quero guardar para mim ou não. O apóstolo Paulo falava o seguinte, examinai de tudo, mas retei o que é bom. Beleza? Mais alguma pergunta? Sempre, né, professor? Filtrar sempre as notícias, né? Filtrar sempre. Né? Usando as forças de caráter, usando a balança emocional 3x1, né? Definindo claramente qual é a tua missão, desenvolvendo pensamentos positivos, experimentando o estado de flow e degustando, né, as emoções positivas, investindo inclusive no autoconhecimento. Porque primeiro eu preciso saber quais são as emoções positivas e negativas que estão dominando a minha vida para poder gerenciá-las. Se vocês quiserem gerenciar melhor as emoções de vocês, estou à disposição para o atendimento psicoterápico, para processos de coaching. Eu tenho uma formação e certificação em coaching, tenho uma formação e certificação em psicologia positiva. Nós temos um mini curso gratuito que você pode entrar, como eu já falei, só me adicionar lá, 017 98155 0004, e em breve nós vamos aqui pelo Conecta lançar aí uma turma exclusiva do nosso workshop
de psicologia positiva na prática. Fiquem ligadinhos aí. Beleza? Show, muito bom. Esse nosso bate-papo foi perfeito. Olha, um dos melhores que eu já fiz nessa minha jornada aí de bate-papo no Conecta, viu? A Rose, que acompanha sempre a gente, eu acho que concorda comigo, né, Rose? Hoje, realmente, nosso grau, nosso nível, né, mudou. Estamos passando por falar, ele é meu amigo, tá? Ele é meu amigo. Exatamente, somos amigos. Eu espero, inclusive, desenvolver amizade com todos vocês. Eu gosto de fazer amigos, realmente sou amigo da Rose, já me considero amigo do Dorivan, porque eu quero desenvolver amizade com ele. A amizade é uma forma de amor, é ato intencional, você decide. Eu decidi ser amigo da Rose como a Rose decidiu ser minha amiga. Eu decido ser amigo do Dorivan, se ele decidir ser meu amigo também, nós vamos cultivar a amizade. E eu falo mesmo para você, viu, Magali, para você, Daniel, para você, Erivelton, gosto de fazer amigos. Se quiser me mandar o WhatsApp, lá trocar ideia, conversar, eu estou à disposição de vocês. E eu espero que nós tenhamos outro bate-papo. Vamos marcar, de repente, um outro dia, que aí a gente compartilha alguns slides, tem alguns vídeos, vamos fazer Psicologia Positiva na Prática 2, a missão. Que aí eu posso oportunidade não vai faltar. A gente vai planejar isso aí tudo direitinho. Isso, tá bom. Então assim, pessoal... da hora, né, a gente vai encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer muito a presença de todos, da Rose, do Daniel, da Magali, do Erivelto, meu amigo também, da Lorena, né, minha TI aqui, e tudo certo. Professor Heber, muito obrigado, tá? Obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, trazendo conhecimento, né? E o mais importante de tudo, conectando pessoas, né? Que é isso que é importante na nossa vida. E Sim. Muito sucesso na sua trajetória, muito sucesso na sua vida. Maravilha. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fique com Deus. Vamos em paz. Isso aí. Um abraço, pessoal. Que Deus abençoe você, abençoe a tua família, abençoe a tua carreira. Muita paz, muito sucesso, muita alegria, muita felicidade, muito flow na vida de cada um de vocês. Até breve. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.